Dia 7 de janeiro. São Luciano. 312. Samósata, cidade da Síria, é a terra de São Luciano. Menino de 12 anos apenas perdeu os pais, mas tão formado já estava na virtude cristã que distribuiu seus bens entre os pobres e procurou o asilo no convento do abade Macário, para poder instruir-se ainda melhor nos princípios da fé cristã e da santa perfeição. A prática constante das virtudes e o estudo dedicado dos livros sacros prepararam Luciano para a luta contra as heresias do tempo. Tendo recebido em Antioquia o sacramento da ordem, dedicou-se primeiramente ao ensino nas escolas primárias, com o fim de dar à mocidade uma instrução nos moldes dos princípios cristãos. Pelo estudo e pela prática, adquiriu conhecimentos tão sólidos nas ciências bíblicas que pôde organizar uma nova edição dos livros sagrados, corrigindo erros que, por descuido ou por malícia, se tinham insinuado nas traduções antigas. Esta nova edição teve acolhimento gratíssimo e prestou grandes serviços mais tarde a São Jerônimo, quando, por ordem do Papa Dámaso, fez nova tradução da Escritura Sagrada. Eram tão acatadas sua autoridade e competência que todos, fiéis e hereges, se lhe referiam e sua ortodoxia foi valorosamente defendida por São Crisóstomo e Santa Atanásio contra os arianos, que lhe tinham invocado o testemunho em favor de sua heresia. O fato de Luciano ter sido preso em Nicomédia por causa de uma controvérsia com um sacerdote herético é prova cabal da retidão de sua doutrina. Uma apologia da religião católica, apresentada ao imperador Maximiano, tem Luciano por autor. A decretação da guerra de extermínio à igreja, por Diocleciano, surpreendeu Luciano quando se achava em Nicomédia. Por ser católico e sacerdote de Cristo, foi encarcerado. Da prisão dirigiu uma carta aos fiéis de Antioquia, comunicando-lhes que o Papa Antimo tinha sofrido martírio e o incumbira de transmitir-lhes saudações. 9 anos durou-lhe a prisão. Passado este longo tempo, foi apresentado em juízo ao governador imperial ou ao próprio imperador. O processo que os juízes adaptaram para fazê-lo abjurar a religião foi de costume: elogios, promessas, ameaças e condenação. Luciano ficou firme e sua resposta a todos os argumentos do juiz foi: sou cristão. O imperador mandou sujeitar ao serviço o servo de Deus à crudelíssima flagelação, que não deixou um lugar são no corpo da vítima. Depois ordenou que, assim horrivelmente maltratado, fosse deitado sobre cacos de vidro e pedras agudas. 15 dias passou o martírio nesta posição, sem que alguém se lembrasse de oferecer-lhe de comer. Quando depois lhe apresentaram comida, era esta deliciosa, apetitosa, mas Luciano rejeitou-a resolutamente, porque eram iguarias que tinham vindo dos templos pagãos. Pela segunda vez, Luciano foi citado perante o juiz. O resultado não foi outro. Negando-se a sujeitar às exigências do juiz, foi de novo submetido à doloríssima tortura e metido no cárcere. Aos fiéis que o visitaram, o santo sacerdote exortava a constância na fé. Para fortificar a si mesmo e aos irmãos, celebrou a Santa Missa sobre o próprio peito e deu a Santa Comunhão a si e a todos os fiéis presentes. Esta última missa foi o prefácio de sua morte gloriosa. São Crisóstomo afirma que Luciano morreu pela espada. Outros, porém, dizem que foi estrangulado secretamente, por ordem de Maximiano. Atiraram-lhe o corpo ao mar. Poucos dias depois, porém, os cristãos o encontraram na praia e deram-lhe honrosa sepultura. As relíquias do mártir estão na igreja principal de Arles, na França. São Luciano morreu provavelmente em Samósata, em 7 de janeiro de 312. Reflexões. Imita São Luciano no zelo pela propaganda da fé entre os infiéis e pela conservação da mesma entre os católicos. Embora não possas, como os missionários, tomar parte ativa na grande obra das missões estrangeiras, de muitos meios dispõe para, indireta, porém eficazmente, auxiliar esta obra eminentemente católica: a oração, uma vida santa e esmola.
A oração é indispensável para que o reino de Cristo possa tomar incremento cada vez mais forte. Cristo mesmo ensina-nos como devemos rezar pelo advento de seu reino. Venha a nós o vosso reino. A oração pela conversão dos infiéis é agradável a Deus e corresponde admiravelmente ao espírito da Igreja. O bom exemplo de uma vida santa muito contribui para que se realize o desejo de nosso Senhor de ver o reino se firmar cada vez mais entre os homens. O bom exemplo edifica, e mais do que a palavra, obriga a respeitar e admirar uma religião, que dos homens faz verdadeiros amigos de Deus. Se vives entre hereges e incrédulos, teu bom exemplo pode, com a graça de Deus, ocasionar a conversão de muitos. Auxiliar as missões estrangeiras com esmola não é só uma obra de caridade, mas das obras de caridade uma das melhores. Poderás dos teus bens fazer-os o melhor que empregá-los em benefício da conversão dos infiéis? Dar esmola para este fim não é trabalhar diretamente pelos interesses de Jesus Cristo? Quanta esmola poderias dar se quisesses privar-te de vez em quando de uma diversão, ou impor-te um sacrifício em coisas dispensáveis? Quanto tributo supérfluo pagas aos teus caprichos, à moda, ao luxo, etc. Quanto bem poderias fazer se quisesses com teu óbolo contribuir para a formação do clero missionário, ou subvencionar os estabelecimentos de ensino, de caridade, ou as pobres capelas das missões? Que pretendes fazer no futuro em referência a este assunto?